Bom dia a todos. Vamos abrir aqui mais um workshop no Fórum da Internet com o objetivo central de trazer à tona a visão multissetorial sobre um tema que tem feito aí bastante barulho, né, sobre backdoor para acesso à comunicação em aplicativos ponta a ponta, como forma de quebra de sigilo, sob o argumento da supremacia do interesse público e da segurança nacional versus os direitos individuais firmados pelo princípio fundamental da segurança jurídica, da privacidade e do sigilo das comunicações. A meta é que, em um espaço de diálogo aberto e democrático como esse, que busquemos estabelecer o consenso, pontos a aprofundar e identificar o dissenso sobre o tema, buscando uma coerência aí para resolver ou propor algo resolutivo a essa questão. Queria agradecer a presença do proponente Leonardo Reis, advogado especialista em telecom, a sua proponente Juliana Cornélio, também especialista em telecom, advogada, nossa relatora Mariana Vidotti, especialista em direito tributário, a empresária Alexandra Neves, diretora comercial e marketing, que tem mais de 13 anos aí no segmento de telecom, representando o governo, Tiago Caetano, atual diretor de operações da Sercontel, Beatriz Brasil, também pelo governo, delegada da Polícia do Estado do Pará e assessora especial de inteligência de segurança corporativa da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade no Pará. Pelo terceiro setor, Flávia Lefebvre, conselheira do CGI, eleita pelo terceiro setor, e conselheira da Proteste, advogada. E técnico e acadêmico, William Presler, diretor da MOGA, mais de 26 anos em operações dentro de grandes operadoras e professor da VLSM. Iniciando o debate, né, gostaria de primeiro saber como se posiciona sobre o tema backdoor, mitigação ou violação dos princípios da privacidade, né, e queria iniciar pela senhora Alessandra o seu posicionamento. São 5 minutos para cada um expor a sua posição, depois a gente vai abrir o debate, as perguntas e fomentar a discussão. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandra Neves, estou aqui representando o setor empresarial. Sou diretora comercial e de marketing de uma empresa que presta assessoria para os provedores de internet de todo o Brasil. Respondendo à sua pergunta, professor, eu sou contra a criação do backdoor e a favor de que se tenha privacidade total. Porém, também entendo que a privacidade total seria inexequível. Então, avaliando friamente o serviço de WhatsApp e outros aplicativos dentro da minha empresa, eles me prestam hoje exatamente o mesmo serviço que presta a telefonia e o e-mail. E pensando assim, acredito que as regras hoje aplicadas à telefonia poderiam ser as mesmas regras para serem aplicadas ao WhatsApp. Quebra de sigilo baseada em ordem judicial de pessoas ou empresas que, por algum motivo, estão sendo investigadas. Por que disto? Por se tratar de regras claras e já estabelecidas, que não ferem a natureza do negócio das empresas. No meu ponto de vista, as empresas partem de uma premissa de segurança baseada em criptografia, porque garante o segredo e a estratégia do nosso negócio, que hoje transitam facilmente em conversas pelo WhatsApp, e que hoje não conseguimos mais evitar que isso aconteça. Por quê? Porque o aplicativo nada mais é da evolução tecnológica do que aquilo que foi o telefone. Todas as ferramentas têm seus pós e contras. Acredito que o WhatsApp é mais uma dessas que estão em questão. De forma muito semelhante do que é hoje a telefonia, as ligações só são gravadas após uma ordem judicial. E sugiro que isso seja extensivo a qualquer tipo de comunicação, uma vez que as ferramentas fazem a mesma coisa de forma diferente, porém com a mesma finalidade, nos comunicarmos. Ninguém deixou de usar
o e-mail ou o telefone para voltar a fazer reuniões presenciais, pelo fato de saberem que pode existir um grampo telefônico. Acredito que, perante os clientes, a credibilidade de outros meios de comunicação, como o e-mail, o Skype, o WhatsApp, é a mesma relação de confiança que se tem hoje com a telefonia, onde somente após uma ordem judicial é liberado o grampo telefônico. Assim como eu não deixaria de usar o WhatsApp e outros aplicativos se fosse criado um mecanismo de fiscalização na mesma linha das regras da telefonia. Acredito que a quebra da criptografia de forma arbitrária seria um prejuízo para o setor empresarial. Afinal, para nossa própria segurança, precisamos coibir quem faz mau uso do recurso. Esse seria o meu ponto de vista, professor. Obrigado, Alexandra. Queria passar para a Beatriz a palavra, por favor. Bom dia a todas e todos. Só para esclarecer um pouquinho a minha presença, eu fui fundadora da Divisão de Repressão a Crimes Tecnológicos no Pará, onde eu fui diretora por 6 anos, e nós temos aí centenas de vítimas que nós atendemos e centenas de criminosos que nós prendemos. E quando eu recebi essas vítimas, me doía muito ver o sofrimento delas, porque as pessoas acham que não tem violência no ciberespaço, que inclusive foi o tema da minha dissertação de mestrado, foi a violência no ciberespaço, que a violência ela é psicológica, ela é moral, é aquela vítima que teve seu vídeo divulgado na internet e visualizado em 19 mil sites, como eu tive um caso, e eu vi o sofrimento daquela vítima. Então, eu vim fazer uma proposta, na verdade, eu vim consultá-los sobre soluções. Porque onde quer que eu chegue, eu digo que eu sou a favor de monitoramento por parte da polícia, e claro que dentro do sistema democrático do Brasil, dentro de uma ordem judicial, que antes é submetida ao Ministério Público, a gente sempre tem auditorias que acompanham o nosso trabalho. Eu venho pedir, então, uma solução em casos, por exemplo, desse, que é uma tendência mundial, que é a violação, que é a escravidão sexual de crianças ao vivo, por meio de ligações em aplicativos de chamada de vídeo. As crianças, os criminosos escolhem o tipo de criança, a idade da criança, a raça da criança, e pedem para assistir ela sendo violentada numa chamada de vídeo de um aplicativo encriptado. Qual seria a solução para cessar essa ameaça? Porque muito se fala em metadado. O metadado, você consegue chegar na autoria delitiva. Mas, numa investigação criminal, você tem que ter a autoria, a materialidade. E a materialidade você só consegue obter como? Com o conteúdo. O STF, nosso Supremo Tribunal Federal, ele diferencia muito claramente o que é dado, IP, data, hora, fuso horário, hash, isso é dado. Mas o conteúdo, que é o que vai mostrar que houve o crime, que como eu vou cessar esse abuso online, isso é conteúdo, isso é fluxo de comunicação. Só mediante ordem judicial, mas nos casos de criptografia a gente não tem conseguido sequer cessar esse tipo de abuso. Tanto que é uma tendência mundial que já está chegando, já chegou inclusive no Brasil. E aí eu peço então o apoio da comunidade em dar uma solução, porque o que eu não posso permitir é ter vítimas, crianças de 6 meses, sendo abusadas em tempo real e não fazer nada, e esse crime ficar oculto e se alastrar como vem se alastrando. Obrigado, Beatriz. Flávia? Primeiro, eu queria agradecer ao LACE pelo convite, dar bom dia a todos e todas. E eu achei que eu tinha 10 minutos para falar, eu tinha preparado uma coisinha mais extensa aqui, então vou correr aqui, o LACE me falou que são 5. Primeiro, eu queria dizer que o nosso posicionamento tem como premissa a de que a privacidade e segurança não são 2 conceitos antagônicos, muito pelo contrário. Eles são complementares. Por quê? Porque no cenário de hoje, um dos maiores riscos, e que viabilizam, inclusive, fatos como esses relatados pela doutora, é a fragilidade dos sistemas de segurança dos equipamentos que a gente tem. Então, na hora em que a gente permite mecanismos como backdoor, por exemplo, a gente está facilitando a vida daqueles que cometem crime. Queria destacar também que, para a gente avaliar, né, essa falaciosa contradição entre segurança e privacidade,
a gente tem que fazer uma análise, eu sou advogada, vou fazer uma análise jurídica aqui. A gente tem que partir das garantias fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição Federal, que garantem a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, a inviolabilidade das correspondências, das comunicações de dados. Então, as coisas que acontecem na internet estão também protegidas pela Constituição. Temos que considerar o Marco Civil da Internet, que tem como condição para os direitos e para o uso da internet a garantia da privacidade. O artigo 7º do Marco Civil da Internet, que trata da inviolabilidade, reforçando, como não poderia deixar de ser, as garantias fundamentais que estão na Constituição, a inviolabilidade da vida privada, da segurança e etc. Queria ir ainda o decreto 8.711 de 2016, que regulamenta o Marco Civil da Internet, que diz que os provedores que coletem, tratem, guardem dados devem usar, está expresso, vou ler, aspas, o inciso 4 do artigo 13 do decreto, o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de proteção equivalentes. Ou seja, a previsão do uso de criptografia está expressamente previsto no decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. Quero destacar também que os equipamentos e sistemas, principalmente nesse momento em que está em curso aí um Plano Nacional de Internet das Coisas, em que a questão da Internet das Coisas está em vias de se desenvolver de uma forma muito mais rápida do que vem acontecendo agora, que a existência de backdoor como padrão nos equipamentos, para nós, é uma ameaça, né, à nossa segurança como consumidores. Os senhores, como usuários, como cidadãos. Porque a ameaça não é só por conta da possibilidade de uso arbitrário de dados pessoais, mas também pela vigilância por parte de governos, por parte de quem comete crimes. E ontem nós vimos, na main session aqui, não sei se todos os senhores estavam, as grandes ameaças e a grande vulnerabilidade da sociedade hoje com relação ao desenvolvimento dessas tecnologias todas e da atuação em massa no mercado com a venda de dispositivos sem garantias de interoperabilidade entre sistemas de segurança, nos equipamentos e mecanismos de segurança dos fabricantes e dos fornecedores de produtos e serviços. Quero dizer que, falando aqui, usando aqui uma fala do professor Diego Aranha, que a gente estimular o uso de backdoor como padrão significa você autorizar os fabricantes a causarem uma falha de cara no sistema, porque o sistema tem que ser seguro. Se você impõe a existência de backdoor como padrão nos equipamentos, você está impondo que o sistema de cara, by design, não seja seguro. Quero dizer que o Instituto Beta para a Internet e Democracia e o Coding Rights emitiram uma nota técnica a respeito do tema, está disponível na internet, no contexto da CPI dos crimes cibernéticos, e ressaltaram a importância do estímulo regulatório para a utilização de mecanismos para a proteção dos dados dos cidadãos e empresas, para o que são necessários investimentos em infraestrutura e TI, com vistas a tornar os ambientes da internet mais seguros, confiáveis, resilientes, sem prejuízo de garantir o trabalho dos órgãos investigativos. A polícia tem um desafio hoje. É muito mais difícil atuar por conta do que acontece na internet, mas a gente defende que a polícia atualize os seus mecanismos e os seus aparelhos de investigação, que recebam mais recursos, mas não é, ao nosso modo de ver, razoável
punir com a quebra de segurança toda a sociedade por conta de crimes, do cometimento de crimes, que não é o que acontece na grande maioria na sociedade. O Axel Honneth, que é um filósofo alemão, ele tem um livro recente, O Direito à Liberdade, e ele propõe que existem duas esferas garantidoras de liberdade. A da autonomia privada e da autonomia coletiva, que se constitui por atitudes, práticas e convicções democráticas que servem de base para orientar a atuação conjunta dos direitos pelos poderes públicos. Propõe ainda que a liberdade jurídica deve estar revestida de um sentido ético e que a legitime com o objetivo de que se possa alcançar algum grau de justiça social. Então, eu pergunto, a existência, by design, de um mecanismo que viabilize a vigilância, que respaldo ético e de justiça tem? Quem é vigiado o tempo inteiro, quem sabe que pode estar vigiado o tempo inteiro, não é livre, né? E esse valor é o valor, sim, que se contrapõe ao que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de vigilância, a gente automaticamente está falando de liberdade. E queria dizer o seguinte, em função do que foi dito pela Alexandra, queria dizer que a interceptação nos mecanismos de mensagem na internet, ele é diferente do que acontece nas telecomunicações. Nas telecomunicações, você tem condição de fazer uma seletividade. E na internet isso é mais difícil. A hora que você quebra, a gente tem as falas na audiência pública que aconteceu no Supremo Tribunal Federal a respeito do uso de criptografia pelo WhatsApp, a hora que você quebra a criptografia, que você permite a intrusão no WhatsApp, você não está fazendo só para uma mensagem, só para uma pessoa. Você está fragilizando todo o sistema e expondo mais pessoas além de quem é o investigado. Então, termino aqui. Obrigado e estou à disposição para os debates. Muito obrigado, Flávia. Tiago, por favor. Bom dia, sou Tiago Caetano, sou formado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações, faço parte do grupo diretivo, sou diretor de operações de duas empresas do Grupo Sercontel. O Grupo Sercontel é uma operadora de telefonia de Londrina e do estado do Paraná. Tá? Ele é formado por 4 empresas: Sercontel Telecomunicações, Sercontel Participações, Sercontel Contact Center e Sercontel Iluminação. Muitos têm falado em afastamento de informação, ou afastamento de sigilo de mensagens de aplicativos ponto a ponto, que utiliza criptografia a fim de garantir a privacidade do usuário. Os aplicativos ponto a ponto é uma evolução dos SMS, da telefonia, da internet como e-mail, outras formas não criptografadas, tá? Que hoje já existe o afastamento de sigilo em meios judiciais. O Brasil está passando por uma operação muito grande, que graças a esses afastamentos de sigilo, está desvendando os grandes crimes. Hoje, com o aumento de usuários desse serviço, pessoas mal intencionadas estão se apropriando desses aplicativos para cometer crimes cibernéticos. E a propagação dessas informações é imediata. Precisa ter um meio para a interceptação dessas mensagens a fim de combater esses crimes cibernéticos e garantir a segurança da população. Obrigado, Tiago. E, William, o senhor como técnico, quem vai implantar a decisão, gostaria de saber o seu posicionamento do que é possível, o que é devaneio, o que é factível, o que não é. Está com você, William. Bom dia a todos. Sou o William. Eu tenho uma experiência no mercado de telecomunicações. Trabalhei dentro de uma operadora por mais de 25 anos. Fui envolvido muito tempo em quebras de sigilo, em muitos casos.
né, tanto nos primórdios com a telefonia fixa, passando por telefonia móvel e até mais recentemente com as informações de internet. Eu vejo que nós temos realmente uma situação bem complicada, né? Nós temos dois posicionamentos, dois lados, e como comunidade técnica e científica, nós precisamos trabalhar de uma forma que conseguimos dar segurança para a população e também dar privacidade. E isso é o grande desafio, né? Conforme foi já falado aqui pelos meus colegas e colegas aqui. Com relação a mecanismo de backdoor, de implantação de mecanismos de backdoor, eu não entendo como algo viável, porque a causa da fragilidade, né? Nós temos algumas situações que nós poderíamos aqui estar comentando. Por exemplo, se nós pegarmos aí, talvez, a gente está usando o exemplo do WhatsApp, mas poderia ser qualquer outro aplicativo de mensagem utilizado hoje nas redes, mas vamos ficar focado no WhatsApp. Se eu abrisse um backdoor a nível mundial, como ficaria alguns países que têm interesses diferenciados, políticos, governamentais, né? Então, isso seria um problema. Então vamos resolver de outra forma, nós vamos abrir um backdoor para cada país. Teríamos que ter, talvez, 200, 300 tipos de backdoor. Então, para que ter privacidade? Para que ter criptografia? Então, fica uma situação bem complicada, bem difícil de lidar, né? Uma outra situação é que nós estamos falando, né, e nós estamos numa evolução, e as duas últimas décadas elas foram muito evolutivas na questão da tecnologia, né? Eu brinco que eu comecei lendo carbono, né, o que foi datilografado em 2 folhas que tinham carbono, e você conseguia ver qual que era o assunto ali. Isso daí era uma espécie de sigilo quebrado. E hoje nós estamos falando de algo muito diferenciado, muito dinâmico, né? Acho que 2 ou 3 anos atrás eu participei de um trabalho junto da Anatel e alguns órgãos nos quais queriam que armazenasse todas as ligações telefônicas. E nós, como operadora, fizemos simplesmente um cálculo, né? Se nós guardarmos todas as mensagens de voz, nós teríamos que ter data centers que talvez seriam cidades inteiras, né? Então, isso inviabiliza a situação. Mas eu entendo que, como comunidade técnica, que nós precisamos, sim, nos debruçar, nós precisamos encontrar uma forma, porque, de certa maneira, isso que a doutora Beatriz mostrou aqui, nos fragiliza também, né, quando é tocado na nossa família, é tocado no nosso íntimo, né? Enquanto não é tocado, talvez nós somos um pouco mais frio para a situação, mas quando nós estamos envolvidos, então nós precisamos sim, como seres humanos, encontrar uma solução. E como comunidade técnica, eu acredito que nós somos movidos a desafios, e nós conseguimos até hoje chegar onde nós chegamos, movidos a esses desafios. Então, nós temos condições, juntamente com a comunidade técnica mundial, juntamente com os desenvolvedores, com os órgãos governamentais, encontrar técnicas ou formas de que nós possamos realmente fazer algo que vá de encontro e suprir todas essas necessidades de privacidade e também, quando necessário, de uma investigação, né? Eu gosto de exemplificar. Eu sei que nós talvez não caiba literalmente, mas para as plataformas de telefonia fixa, telefonia móvel,
tanto para a questão de internet, na autenticação de clientes, os grandes fabricantes mundiais, através de resoluções de RFC, pelo IETF, eles são obrigados a implementar Lawful Interception. Essas soluções têm que vir de fábrica, né? E isso foi encontrado de forma, e foi desenvolvido de forma em conjunto, comunidade técnica, justiça. Então, quer dizer, se eles encontraram uma solução, eu acredito que nós possamos, sim, de um diálogo, encontrar uma solução para resolver toda essa questão de forma que possamos atender a necessidade de todos. Obrigado, William. Uma vez que vimos aí dos convidados a visão, gostaria de abrir as perguntas tanto para a internet, que a gente está acompanhando as perguntas pelo YouTube, pelo Facebook, e as perguntas aqui presencialmente. Tá? Então, fiquem à vontade aí para usar o microfone. Doutora Beatriz já me catucou aqui dizendo que tem algumas perguntas. Fique à vontade, doutora. Tá. É que eu talvez não tenha me feito clara. Dá para ouvir, né, agora? Porque talvez eu não expliquei a parte técnica da investigação, né? E aí, às vezes, parece um pouco distante da nossa realidade para quando você ainda não teve... Nunca procurou a delegacia, não precisou, nunca acompanhou uma investigação cibernética, né? E, primeiro, eu queria dizer que a gente trabalha sempre com a ponderação dos direitos humanos. O nosso sistema brasileiro ele é judicial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Porque muitas vezes isso consta na internet. A polícia não consegue hoje, e está aqui a parte técnica, fazer uma interceptação sem ordem judicial, ao passo que os criminosos fazem direto, basta pesquisar na Dark Web. Tanto que eu costumo dizer nas aulas que eu ministro que o meu intuito nunca foi ficar à frente do criminoso, porque eu nunca vou ficar, porque ele não obedece lei. Eu queria, pelo menos, ficar na cola dele para poder prender e elucidar o cybercrime, porque o cybercrime ele é uma investigação muito dificultosa em razão das diversas necessidades de ordem judicial. Para qualquer tipo de afastamento, a gente tem que ter ordem judicial. A Lei 9296, de 96, em 96, ela foi questionada porque ela veio regulamentar o artigo 12, a parte final do inciso 12 do artigo 5º, que fala da inviolabilidade das comunicações. Ela veio regulamentar o procedimento para as interceptações telefônicas e telemáticas. E, naquela época, o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9296 de interceptações foi questionado no STF, se era constitucional a interceptação telemática. E, naquela época, o STF já disse que é constitucional. E aí a gente já trabalhou muito com interceptação telemática de e-mail, e sempre dentro do prazo de duração de medida que a lei prevê. Qual é? 15 dias. Acabou 15 dias, o provedor que operacionaliza, ele corta o acesso e você não consegue ter mais. Para continuar visualizando mais 15 dias. Então, eu entendo toda a nossa discussão e é justamente como fazer essa interceptação de modo que se possa assegurar a legalidade, de modo que possa ser auditável, porque a Lei 9296 também diz isso, que o delegado tem que descrever como será feito de forma técnica a implementação da medida para que o réu possa contraditar, para que possa ser auditável. E aí, nesse sentido, também, eu acredito que a gente tem que ponderar até que ponto a privacidade do criminoso é mais importante do que aquela vítima que está sendo abusada online. Nós não estamos generalizando, nós não queremos monitorar todo mundo, até porque isso não é possível. Para que o juiz defira, tem que ter um caso específico, determinado e que configure crime. Para, então, ele mandar para o Ministério Público, que vai analisar se realmente é crime, se realmente tem indício de autoria e materialidade, para, então, deferir. É um sistema que tem um controle muito rigoroso e que, claro, que pode eventualmente ter, sim, um abuso, mas também tem os mecanismos para reprimir o abuso dentro do sistema jurídico. E aí eu queria também me deixar à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida com relação a essa parte técnica da investigação, né? Porque a parte técnica de implementação é com o colega aqui, e agradecer mais uma vez a atenção. Obrigado, doutora. Flávia? Queria dizer só o seguinte, com relação ao que foi dito pela doutora Beatriz. Nós, da sociedade civil, em todo o processo de elaboração do Marco Civil da Internet, nós batalhamos muito para que
a quebra, né, e a entrega de dados por parte dos provedores, seja de conexão, seja de aplicações, fosse feito só com base em ordem judicial, e isso foi garantido pelo Marco Civil da Internet, e a gente considera isso uma grande vitória. A nossa ponderação é a seguinte: quando se autoriza e se incentiva o uso de backdoor como padrão nos equipamentos, a gente está estimulando algo justamente ao contrário do que se quer proteger. Se a gente quer proteger as pessoas, a gente tem que fornecer produtos e sistemas seguros para as pessoas que não viabilizem a intrusão, a vigilância, o cometimento de crimes. Mas, para isso, os sistemas têm que ser seguros. Eu fico pensando, essas bonecas que apareceram ontem na apresentação do nosso conselheiro e professor aqui, Tiago Tavares, que falou até que não que a sigla, que o acrônimo IoT não é Internet das Coisas, é Internet das Ameaças, né? Estimulando-se o backdoor, né, em todos esses equipamentos, a gente está viabilizando e potencializando a vulnerabilidade e a insegurança em massa na sociedade. Então, queria dizer que nós não somos contra, de modo nenhum, nós, eu digo, várias entidades que defendem consumidores, direitos fundamentais, etc., não somos contra as possibilidades que o poder público tenha para investigar, muito pelo contrário. Agora, como padrão, estimular uma vulnerabilidade sistêmica, a gente acha bastante temerário e perigoso. Queria fazer essa explicação. E aí, eu queria, não só para a doutora Flávia, mas para toda a comunidade, eu queria pedir sugestões, sinceramente, porque eu sou instrutora de várias academias de polícia, do judiciário, Ministério Público, e eu quero mesmo sugestões de vocês. O que nós podemos fazer, então, nesses casos? Pois não? Está aberto o microfone, tá, pessoal? Eu queria saber pode sugestões fazer a fila, mesmo. não tem problema. Sobre o que nós podemos fazer. Qual a sugestão, então, de atuação num caso como esse? Para que a gente possa construir esse conhecimento juntos mesmo. O meu objetivo de estar aqui é esse, ouvir as sugestões de vocês, anotar e construir o direito digital, porque o direito digital está sendo construído hoje, né, no nosso dia a dia. E eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem nesse enfrentamento que tem sido muito árduo, não só no Brasil, como no mundo. Sérgio, só queria te pedir o lugar, o seu nome, a empresa, da onde você é e pergunta, sem discurso, tá, galera? Por favor. Duas perguntas. Obrigado. Eu sou professor da Universidade Federal do ABC e sou conselheiro do CGI. Eu queria fazer uma primeira pergunta para o William. Se você considera procedente aquilo que os backdoors instalados em todos os aparelhos de telecom, a partir da lei que chama Communications Assistance for Law Enforcement Act, de 1994, em português o acrônimo seria CALEA, e eu queria saber o seguinte, esses backdoors para as agências policiais e de inteligência norte-americana são de fato procedentes? Você tem contato com isso? Você já pegou o fluxo de dados desse backdoor? Então, a primeira, eu queria perguntar para a mesa, para todos, é o seguinte, como é que você resolve um trade-off? Assim, na rua, as pessoas estão seguras e inseguras. E na rua, a ideia do filósofo Jeremy Bentham, autor do Panóptico, de que você tem que andar com os nomes identificados, tudo, que era uma ideia do século XVIII, nós sabemos que se todos tivessem que andar com nomes, RGs, tudo identificado, isso não reduziria o crime, ele mudaria o crime de lugar. Então, eu queria saber de vocês se vocês acreditam em instrumentos de vigilância que possam eliminar o crime,
que é uma ideia do século XVIII, do século XIX, ou se vocês consideram que existem trade-offs, ou seja, que muitas vezes você não resolve o crime e o direito de todos que não são criminosos. Então, como é que vocês resolvem coisas do tipo, se eu tenho liberdade de pensamento, eu tenho criptografia. Então, como é que vocês resolvem essas trocas conflitivas? Aí eu não sei se a mesa pudesse... Queria ouvir a opinião. Obrigado. Começar com o William, que foi direcionado para ele. Depois, quem quiser se manifestar, por favor, fique à vontade. Bom, sobre a pergunta que o Sérgio colocou, eu não tive não sei se a experiência ou a prática, né, de pegar uma situação dessa usando Caleia, tá? Eu não tive essa experiência, né? Sei da questão teórica de analisar, estudar a questão teórica, até porque muitas coisas que são feitas lá fora, né, muitas coisas que os governos lá de fora implementam, elas acabam, de certa forma, sendo também utilizadas aqui, né? Por exemplo, a questão de quadrangulação de torres no serviço de telefonia móvel, né, que isso é algo que já é intrínseco no governo americano, né, de você dar geolocalização da herb, do setorial, que aquele aparelho, aquele usuário está, e que para nós ainda não era, né, até algum tempo atrás, algo que fosse regra de execução, né, e algumas empresas tinham, outras não, né. Então, eu nunca tive essa experiência de ver, o Sérgio. Com relação a outra pergunta. Flávia? Só queria fazer uma observação, reiterar o que eu disse aqui inicialmente, na minha apresentação, que se, por um lado, no que a gente defende, não existe contradição entre segurança e privacidade, por outro lado, existe uma contradição muito grande, uma oposição muito grande entre vigilância e liberdade. É indiscutível. E, com relação ao que o Sérgio propôs, né, como reflexão, de se a vigilância evita crimes, se fosse assim, nos Estados Unidos não aconteceria crime, porque não existe país mais vigilante. Snowden tornou tudo isso público e notório, e as coisas aconteceram e acontecem constantemente. A vigilância não impede crimes e a prática, a vida, reforça essa ideia. Também, só para contribuir com o que o professor Sérgio falou, né, tem uma honra ter uma pergunta sua, né? Do meu ponto de vista policial, tá? Até porque eu sou policial desde os 19 anos, então eu sou a vida toda policial, né? A gente não propõe a vigilância massiva, não é isso que nós estamos propondo, até porque eu acredito que isso não resolve o crime. O que nós estamos propondo é que, em casos de crimes e crimes graves, nos termos da Lei 9296, que tem lá os requisitos, crimes apenados com reclusão, crimes que não têm outro meio de prova. Pra vocês terem uma ideia, certa vez eu pedi um mandado judicial de interceptação telefônica, mas eu tinha filmagem dos suspeitos fazendo clonagem de cartão no banco. E o juiz disse, não vou deferir, porque este não é o único meio de prova. Vá tentar exaurir a identificação dos suspeitos que aparecem na vigilância. Então, não é tão simples assim, é para fatos graves, e após uma ordem judicial, a gente ter condições de dar uma resposta para a vítima. Porque, professor, quando a vítima chega na delegacia, ela chega desesperada. Um caso de difamação em rede social, que, para mim, eram centenas por semana, é o caso da vida da pessoa, porque viraliza. Enquanto o cyberbullying, eu reputo ele tão ou mais grave do que o bullying. Porque quando você sai do ambiente escolar, acaba a agressão. Mas o cyberbullying, quando você chega em casa, continua. Eu tive um caso de uma adolescente de 12 anos de idade, que fizeram uma enquete no Instagram para dizer quem era a mais feia da sala, e ela ganhou de 50-0. E a menina era linda. Acabou com a autoestima dessa adolescente. Passou mais de um ano em tratamento psiquiátrico, pela repercussão que teve na escola esse fato. Então, o que eu peço é esse apoio. Vamos ver, então, gente, soluções, para que eu não possa olhar para a vítima e dizer, sinto muito, não tenho como lhe dar uma resposta. Oi, Sérgio. E também com o aumento da população, houve um aumento de crimes, tá? E a tecnologia está
ajudando e muito nisso. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 2 centros aqui, que é referência nacional, que é o CO Rio e o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle. Eu fiz uma visita lá recentemente, e no período da visita, a gente está estudando lá em Londrina, tá, pela Sercontel, em montar um centro de operações. Durante o período da visita lá, aconteceu um crime na praia. E hoje os policiais, os agentes, eles têm um smartphone conectado no centro de operações. E, para desvendar, estava sendo sob vigilância, tá? Ocorreu um crime, e por ter esse centro de operações e essa tecnologia, esse crime foi solucionado quase em tempo real, porque o centro de operações conseguiu comunicar com o policial que estava mais próximo do crime, e esse agente foi preso. Tá? Mais algum comentário? O comentário no YouTube, Léo, é com relação a esse questionamento? O Marcos, aqui pelo YouTube, ele não se identificou, mas ele falou a seguinte frase que eu queria colocar na mesa para a gente pensar. A ação repressiva das autoridades não serve para acabar com os crimes, serve para identificar e colocar à disposição da justiça os criminosos. Então, acho que é importante a gente pensar nessa frase, nessa reflexão aí. Olá, meu nome é Henrique, eu sou do Lapim. Eu fui um dos que escreveu a peça, primeiro do Amigo Scuri, quando saiu a ADI 5527, sobre o bloqueio do WhatsApp. Foi toda a discussão sobre criptografia, certo? E um dos grandes problemas, quando a gente foi escrevendo a peça, e até a gente teve encontro com o ministro Fachin, foi que sobre a existência de meios também mexendo com, assim, também virtuais, mas conseguir os dados. Um desses levantamentos foi o que eu achei sobre o uso de policeware, que, por exemplo, está sendo utilizado nos Estados Unidos, na Alemanha, eu acho que a Corte Constitucional declarou inconstitucional em 2000 e alguma coisa, 2010, etc. Eu queria saber como que está assim, em vista que essa questão do backdoor se mostra polêmica, se mostra, assim, inclusive inviável do ponto de vista técnico, o uso de outros tipos de medidas também virtuais, como, novamente, o policeware, se está sendo visto pela polícia e qual que é a opinião, inclusive, do pessoal da sociedade civil, do ponto de vista de direitos fundamentais, etc., sobre invasão de privacidade, o uso dessas outras ferramentas que parecem, pelo menos em primeiro momento, ser menos gravosas. Eu nunca acerto, né, esse microfone. Bom, pessoal, eu não sei se todos compreenderam, o policeware seria um software malicioso que a gente usaria para fazer, por exemplo, intrusões nas máquinas dos suspeitos e fazer uma busca e apreensão de dados, por exemplo, ou um software malicioso que pudesse fazer esse monitoramento. É um monitoramento na marra, né? Força bruta, sendo português bem claro. Isso. A polícia invadiu o bandido. Isso. E aí, eu particularmente sou contra, tá? Porque nós não temos ainda como garantir que a gente vai obedecer os ditames de lei. Por exemplo, como é que eu vou conseguir obter certeza para o juiz que eu só vou instalar, eu vou ter esse malware, não, esse software instalado na máquina do suspeito ou no dispositivo do suspeito só por 15 dias? Como é que este software vai ser contraditado no processo judicial mais à frente? Porque há o contraditório, ele só é diferido. Eu acredito que é evolução, porque acaba com essa discussão, porque nós vamos discutir aqui sobre um aplicativo e daqui a pouco todo mundo vai migrar para o outro. Para mim, era a solução, acabaria. Mas desde que ele seja auditável, ele seja estabelecido e ele seja dentro da garantia da ordem pública, porque a gente não tem intuito nenhum de burlar lei, porque a partir do momento que a gente burla a lei, a gente vira criminoso. E a gente não quer se igualar a eles. Então, é uma grande sacada, mas a gente precisa que ela evolua ainda em termos brasileiros. Eu não posso te falar do exterior ainda, mas, em termos brasileiros, eu não tenho conhecimento de nenhum ainda que seja nesses requisitos legais que eu te expliquei, que eu falei aqui. Com relação a nós, né, eu aqui falando em nome da Proteste, a gente não é contra aplicações como essa, desde que aquilo que está garantido no Marco Civil da Internet seja cumprido, ou seja, uma ordem judicial para a autoridade fazer, aplicar esse software, e que ele seja transparente, auditável e que possa haver controle sobre isso. Não é autorizar as autoridades policiais, o Ministério Público, a simplesmente passar a utilizar isso sem nenhum
mecanismo de controle. Eu acho que o Marco Civil da Internet é uma lei principiológica e qualquer solução que se encontre, e essas soluções me parecem mais justas, né, porque elas não atingem, e mais proporcionais, porque elas atingem especificamente aquela pessoa que está sendo investigada, do que você criar um padrão de fragilidade em equipamentos e sistemas que expõem, que viabilizam, né, a vigilância massiva. Então, acho muito mais proporcional, muito mais razoável a utilização de mecanismos como esse, específicos, do que o que a gente está falando aqui do uso de criptografia e não estimular backdoor como uma medida padrão para a fabricação de equipamentos e sistemas. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Veridiana, do Coletivo Intervozes, faço parte também da coalizão, quer dizer, Intervozes e outras entidades fazem parte da Coalizão de Direitos na Rede, que discute de forma geral a internet e direitos humanos. E como, enfim, vocês já colocaram, a gente não pode abordar a privacidade em contraposição com a segurança. Na verdade, elas são faces da mesma moeda. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre a discussão de segurança e segurança, né, que foi feita no caso da Apple versus FBI nos Estados Unidos, porque me parece que a criação de vulnerabilidades, mais do que de fato garantir a segurança, ela cria a insegurança. Porque nada garante que essas vulnerabilidades vão ficar controladas por aqueles que as usariam conforme a lei, conforme o devido processo legal, conforme o contraditório, em garantia dos direitos humanos. Como ocorreu na apresentação ontem do painel geral de cibersegurança, a Cristine do CERT falou, a questão não é se esses backdoors ou essas vulnerabilidades elas vão ser exploradas de maneira maliciosa, mas quando? E, enfim, o WannaCry, por exemplo, é um exemplo disso. Era uma vulnerabilidade que o governo dos Estados Unidos se utilizava justamente para o combate a crimes e teve um impacto absolutamente terrível em serviços públicos e etc., quando isso foi utilizado de maneira bastante danosa para mostrar, inclusive, os problemas dela. Então, eu gostaria de entender por que, para garantir a segurança, a gente precisa minimizar a segurança, enfraquecer a segurança. Os aparelhos conectados que coletam dados das pessoas estão cada vez mais no nosso dia a dia, com a internet das coisas, inclusive se colocam questões relacionadas até à nossa capacidade de garantir a inviolabilidade de domicílio. Né? Se, de fato, a gente consegue impedir que as pessoas entrem na nossa casa e conheçam profundamente a nossa rotina. Então, tudo isso é garantido, a segurança em todos esses equipamentos está profundamente relacionada à criptografia e à inexistência de vulnerabilidades nessa criptografia. E só em relação à sua pergunta, muito rapidamente, assim, inclusive nessa discussão da Apple e do FBI, se discutiu outros mecanismos que poderiam ser utilizados, que não backdoors, né, para fazer as investigações, além do que o Marco Civil já estabelece, como conseguir com ordem judicial os registros de conexão e de acesso a aplicações. Os metadados, para além do próprio conteúdo das mensagens, eles são relevantes. E, em caso, a localização das pessoas e mecanismos tradicionais de investigação, como infiltração e etc., que não passam por criar vulnerabilidades na tecnologia. Em relação a um exemplo que você deu, da menina na escola, fica até o convite para um painel que a gente vai fazer à tarde, às 16 horas, sobre liberdade de expressão na internet e garantia de outros direitos humanos. Muitas vezes, em caso de violação de direitos humanos, principalmente de gênero, a pessoa até já sabe para quem ela passou a foto ou quem está fazendo a violência contra ela. Inclusive, na escola, não seria necessário, dentro de uma escola, seria muito mais fácil fazer essa investigação. Então, dependendo do crime, a questão não é tanto a identidade da pessoa, mas outras ponderações. É isso. Acho que é para você, meu querido. Bom, acho que a questão que eu coloquei, né, questão de implementação de backdoor, eu sou contrário, tá? Porque qualquer engenharia reversa, né, os que são da parte técnica sabe disso. Qualquer engenharia reversa que nós façamos, nós vamos encontrar um modelo, uma forma de violar e conseguir ter as informações, né? Então, realmente, nós precisamos
desenvolver algo que não tenha a necessidade dessa fragilidade do backdoor. Né? E com relação às situações, né, que você colocou, da Apple e o FBI, acho que isso ficou bem claro, né, para aqueles que acompanharam o processo, de que isso não é o ideal, não é o correto, né, porque você... na verdade, eu acho que aí tem até uma situação que, para a questão empresarial, você coloca a sua marca também em contradição. Né? Você começa a colocar a sua marca como algo que não é tão confiável. Né? Então, para a questão empresarial, acho que fica uma situação meio complicada, difícil de você sustentar ela. Posso falar? Só alguns pontos, porque foi uma verdadeira dissertação a pergunta, né? Adorei. Primeiro, o caso da Apple, acho que quem acompanhou sabe que no final o FBI não precisou da colaboração da Apple, deu o jeito dele. Tá? Isso é muito importante de se esclarecer. E aí? Não podia ter feito com a ordem judicial, tudo dentro do trâmite legal, né? Fizeram da melhor maneira que entenderam. Com relação ao perfil do Instagram, a gente prima muito pela defesa dos direitos humanos na internet. Então, se eu chegasse... Aliás, eu me considero, inclusive, uma grande defensora. E se eu chegasse na escola e pegasse 30 crianças, adolescentes de 12 anos e dissesse, sim, quem foi que fez o perfil fake? Eu estaria fragilizando os direitos desses 12 adolescentes. Então, por isso que era fundamental o afastamento e sigilo de dados telemáticos, com ordem judicial, nos termos do Marco Civil, porque aqui não se trata de crime de interceptação telemática, crime que cabe à interceptação telemática, e sim o afastamento de dados. Gente, é muito importante separar o que é dado de conteúdo. Metadado, localização, é fundamental numa investigação, mas isso leva à autoria. Isto não é materialidade, prova da existência do crime. A prova da existência do crime é o conteúdo, é aquela postagem ofensiva, é aquele fluxo de informações que está trafegando em tempo real. E aí, este sim... Por exemplo, eu não trouxe o exemplo do tráfico de drogas porque talvez seja mais alheio do que criança e adolescente nas realidades de vocês enquanto defensores de direitos humanos. Mas o tráfico de droga ele está sendo feito ali. Estou te mandando um caminhão com 500 quilos. Onde tu vai receber? Eu vou receber ali. Quanto custa? O crime está sendo praticado online, em tempo real. E a polícia não tem condições de captar este conteúdo para poder, então, iniciar sequer uma investigação mais aprofundada. E é isso, então, que eu tenho pedido essa solução, essa colaboração de vocês, para ver... Eu não estou dizendo que o backdoor é a solução, apesar de que muitos têm falado aqui em backdoor de dispositivo, em comparação com o backdoor de aplicativo, tá? Que não é a mesma coisa, né? Mas a gente pede, então, uma solução. O que fazer nesses casos de crimes sendo cometidos em tempo real? Como fazer para acessar essa ameaça e para a gente ter acesso a esta materialidade do que foi dito naquele momento? Tal qual a gente já consegue fazer numa interceptação telefônica, numa interceptação de e-mail, que a gente tem as contas clones ou conta espelho, já consegue ver todo o fluxo daquela comunicação. Eu peço sugestões também nesse sentido, como vocês já têm apontado para cá para nós. E dentro da operadora ou do provedor, vou citar, por exemplo, o e-mail, a quebra ou afastamento do sigilo, ele só vem por meio judicial. O funcionário que faz essa interceptação, ele não tem acesso nenhum ao conteúdo. Esse conteúdo é repassado todo ao judicial, sem acesso a esse conteúdo. Muito menos a diretoria ou qualquer outro funcionário dentro da própria empresa. Tá? William, tem uma solicitação aqui da RFC, que você citou inicialmente. Se você puder só repetir o número dela. É uma RFC que foi escrita pela Cisco, se eu não estou... É a 3924. Acho que é 3924. Obrigado. Tá? Posso dar uma confirmada aqui. Se não for 3924, eu corrijo. Por favor, pode perguntar. Bom dia, meu nome é Luísa, eu sou estudante pesquisadora da UFMG e a minha pergunta é direcionada à Beatriz, mas eu acho que talvez o William também possa ajudar.
Voltando na questão do policeware e pensando agora em identificar a materialidade do crime, não seria melhor pensar em desenvolver um software malicioso que seja capaz de se autodestruir em 15 dias para garantir que ele não estaria na máquina do usuário por mais tempo que o necessário e que ele possa, de alguma forma, ser auditável? Por exemplo, mecanismos de spyware que filmem tudo e que gravem tudo que o software fizer no computador do usuário, para que esse investigado não seja prejudicado e consiga auditar esse processo durante o processo? Brilhante, parabéns. Adorei. Adorei e perfeito. Beatriz, Vamos topar esse desafio? Eu acredito que foi na minha fala inicial, né? Eu falei que nós somos movidos a desafios, né? E nós precisamos encontrar uma solução, né? E pode ser uma solução dessa que a colega colocou agora, né? Um software, de repente, que seja programado para se destruir em 15 dias, né? Mas nós temos que tomar cuidado, né? Tem toda uma questão que a comunidade científica precisa trabalhar para desenvolver de forma que garanta tudo aquilo que nós colocamos aqui, tudo que o Marco Civil, e nós não podemos esquecer que nós estamos falando de produtos, né, eu vou chamar de produtos, a nível mundial, e nós estamos sobre um contexto nacional de um Marco Civil que é nacional, sobre leis, né, que são nacionais, então ele também tem que, esse software, ou que for desenvolvido, algo assim, ele precisa se enquadrar dentro de todos esses pré-requisitos, né? Mas eu continuo, né, eu acredito muito nessa questão que nós só chegamos aonde nós estamos aqui neste momento, discutindo esse assunto, porque nós fomos desafiados a criar isso que nós estamos agora. Então, nós temos sim a solução, nós só precisamos focar e buscar essa solução. Meu nome é Marina, sou do Intervozes também. A minha pergunta vai no sentido de, será que hoje que a gente tem o problema real, primeiro dizer assim, essa mesa é uma mesa maravilhosa porque realmente junta todas as vozes e é justamente isso que a gente precisa, isso que a gente precisa manter no Comitê Gestor da Internet, numa condição de equal footing em que todos possam se expressar. E aí eu acho que a gente encontra soluções interessantes. Será que nosso problema maior não é a falta de investimento em tecnologia e inovação? E o que isso significa não só para a investigação, mas para o país, né? De soberania nacional, de buscar recursos, de conseguir, inclusive, eventualmente exportar uma tecnologia que atenda a garantia dos direitos humanos para outros países que se interessam em manter essa linha de garantia dos direitos humanos. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Beatriz, é como é que as coisas podem se casar, porque eu entendo que os metadados não resolvem tudo, mas eu também acho que nem tudo tem que se resolver online, porque os crimes não são cometidos online. A comunicação é feita online, mas nenhum crime é cometido, esses crimes, pelo menos, não são cometidos online. Né? Então, o tráfico de drogas, a pedofilia, eles envolvem uma série de outras ações que são no mundo analógico. Então, como é que a gente pode se combinar? E se hoje a questão é uma falta de recurso para você combinar essas investigações no mundo analógico com o mundo digital, e qual é a potencialidade da gente desenvolver isso, quais seriam os recursos necessários, o que falta hoje de estrutura para a gente poder fazer essa combinação e conseguir garantir os direitos humanos, porque a gente realmente não pode abrir mão disso para achar um culpado, né? Então, enfim, não dá para afetar a todos. Certo, vamos por partes, né? Eu concordo com você da questão do investimento em tecnologia, como a Luísa sugeriu, excelente, uma ideia que, para mim, é conciliatória, né? Claro que dentro dos limites legais. Quando eu comecei a dar aula de cybercrimes, em 2009, eu dizia que o cyberespaço ele era paralelo ao ambiente, ao mundo real. Hoje, quando eu dou essa aula, em 2017, eu te digo que ele é intrínseco, porque eu estou falando com vocês agora e as pessoas estão nos acompanhando no Brasil todo em tempo real. Então, é porque você não estava um pouquinho mais cedo quando eu comecei a minha fala, mas eu apresentei os casos de abuso sexual online, live streaming, que é uma tendência que já está chegando, se espalhando pelo mundo, e que a criança é violentada naquele momento,
online. Não, sim, mas é online, porque tem 2 crimes aí, tá? Tem o estupro e tem as pornografias infanto-juvenil pela internet 241 e seguintes do ECA. Este é online. São os crimes informáticos puros, ou propriamente ditos. Por exemplo, nós tivemos... Isso. Só que a materialidade do crime de pornografia infanto-juvenil é online, é o que foi produzido no cyberespaço. Entendeu? Então, assim, hoje está muito difícil pegar esse limiar, até que ponto é real e até que ponto é virtual. Então, eu acredito que o que você falou é muito importante, a gente tem que fazer esse debate, sim, já saímos daqui com várias ideias, vários contatos, para aprofundar, porque não é só questão de investimento na polícia ou na qualificação, é questão de investimento em tecnologias que permitam a coleta probatória escorreita. Eu não quero fazer o inquérito que vai ser anulado na justiça, porque dá um trabalho enorme, é um gasto de dinheiro público enorme. Eu quero fazer um inquérito bem feito que leve à condenação ao final. E, para isso, tem que fazer, eu sempre boto nos meus pedidos, escorreita, que é a melhor forma. É a forma que eu faça jus ao empenho que eu despendi ao longo da investigação. Então, eu agradeço a sua colaboração, a contribuição, e, como eu falei, estamos abertos, até mesmo quando eu for embora, eu sempre deixo o meu e-mail, vamos manter contato, porque, como eu falei mais cedo, o direito digital está sendo construído hoje, por nós aqui. E a gente precisa, então, pensar juntos mesmo. Flávia? Eu não queria perder a oportunidade de dizer que o investimento em tecnologia, hoje no Brasil, está profundamente comprometido. O orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações representa 50% do orçamento de 2010, 7 anos atrás. Então, quando aqui, no início da nossa conversa, a nossa proposta foi justamente essa, doutora, de haver mais investimento naquilo que é de interesse público, mas, para ter esses investimentos, o governo precisa definir prioridades e políticas públicas. Infelizmente, nós vivemos num momento trágico para o setor de ciência e tecnologia, e que se reflete nas universidades, na questão educacional, que também é fundamental para a segurança, porque a segurança depende também de como as pessoas usam a internet, de como elas se expõem na internet. Então, não queria perder essa oportunidade e dizer do grande prejuízo que a política adotada agora de congelar investimentos nos setores públicos tem trazido para a sociedade. Mais alguém? Deixa eu só fazer uma colocação. Tecnicamente, eu também sou da área técnica, tecnicamente é possível enxergar um único aparelho. A criptografia é feita no dispositivo. Então eu posso, eu acho que a grande vulnerabilidade do WhatsApp foi quando ele criou o WhatsApp Web. Porque você transfere a key do token do seu telefone para o computador. Uma vez que ele é capaz de abrir as mensagens também. E ele só é capaz de abrir essas mensagens porque ele tem essa key. Então, se eu puder, em acordo com o WhatsApp, clonar o chip e validar no WhatsApp Web, pronto, eu fico assistindo aquela conversa. Se eu pegar o meu computador, pegar o telefone da Flávia disfarçadamente e liberar ele no telefone dela, eu fiquei com uma cópia do telefone da Flávia no meu notebook. Então, às vezes, a gente está procurando matar um elefante e ele é só uma mosca. Eu queria deixar essa reflexão. Por quê? Porque se a gente não conversar com quem vai executar, que são os técnicos, não vai acontecer. Se a gente pedir, eu quero a criptografia do WhatsApp, ele não vai dar. Se você falar, não, eu quero um mecanismo que duplique o aparelho,
ele já tem. Então, às vezes, a gente tem que saber pedir também. Tá? Eu queria deixar essa reflexão com vocês, porque eu vi que a gente não estava caminhando por esse lado. Falei, então não vou deixar passar. Tá? Faltam só 15 minutos para a gente finalizar. Então, só queria fazer essa colocação. Por favor, meu querido. Bom dia, eu sou o Sávio, sou graduando em Tecnologia da Informação e técnico de TI dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E entrando também na sugestão que ela deu do malware, existe outra possibilidade também, que aí, além da autodestruição, você pode, que inclusive dificulta a coisa quando você vai passar do prazo dos 15 dias, outra possibilidade é você trabalhar com assinaturas, deixar registros de logs nas máquinas e documentar no momento em que você está fazendo a intrusão. O perito ele vai fazer o registro local e vai deixar um registro de assinatura de log lá na máquina. Então, no momento em que o crime for detectado e que o equipamento for apreendido, você consegue fazer uma computação forense e ver os registros de log e consegue identificar melhor, e você consegue fazer streamings da tela, do que está acontecendo, se você conseguir fazer a intrusão, que existem várias técnicas, não necessariamente só um malware que você chega lá e instala. Você pode usar vulnerabilidades que cada sistema é um sistema, cada máquina é uma máquina. Você tem softwares diferentes em cada celular, em cada computador. Então, ao invés de se firmar um simples malware, você pode se armar, aí não sei também da questão legal, mas você poderia se armar de outras possibilidades, como o phishing, como engenharia social e outros tipos de coisa. Você abre mais o seu arcabouço e com o registro de log, padronizado, obviamente, e que você consiga comprovar depois a partir de logs que você deixa na máquina que foi invadida. Creio eu que seja uma boa possibilidade de comprovar os momentos em que, obviamente, tendo as duas partes, do momento da invasão e depois, quando você pega a máquina, seja uma boa possibilidade de comprovar o tempo que você ficou, o que você fez. Alguém quer comentar? Tá. A gente tem um comentário web. Alessio Viana. Acredito que poderia-se ter um aproveitamento melhor desses criminosos. Claro, nenhum deles está imune às suas consequências. É porque existem alguns países que, quando o cara é preso hackeando, o governo tenta trazer ele para o lado branco da força. Né? Tirar ele do lado negro da força. Ok, entendi. Tá. Tenta trazer ele para o lado correto da força. Desculpa. Tá? Você não viu Star Wars, pô. Então, assim, ele colocou esse comentário aqui que eu acho bastante pertinente. Né? O Vitor Solintel também fez um comentário aqui que tudo tem girado sempre em função do Marco Civil, e mesmo com o Marco Civil ele tem colocado níveis de controle e fiscalização sobre esses meios de monitoramento, como backdoor e soft policy. Né? Isso está sendo usado da maneira correta? Sim ou não? Um questionamento. Né? E sabemos que não temos recursos do governo, né? Recurso financeiro. O quanto de contingente de pessoas seria necessário para se manter essa auditoria, esse controle, dada toda essa escassez de recursos ligados aí a crimes tecnológicos e crimes virtuais? Eu queria fazer uma observação sobre a parte que ele fala sobre a aplicação do que está no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei que foi recentemente aprovada, né, em 2014, foi regulamentada agora, em junho de 2016. O decreto traz um sistema de fiscalização e transparência para a garantia dos direitos que estão expressos na lei, envolvendo a Anatel, todos no âmbito de suas atribuições legais, né? A Anatel no âmbito da questão das telecomunicações, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que tem um âmbito maior, envolvendo questões de concorrência, etc. e tal, e o CAD também, e o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E aí, isso é um
tema que eu sempre chamo a atenção, porque a gente precisa dar consequência ao que veio expresso na lei e no decreto. Esses órgãos precisam se articular, se conversar para pôr em prática. Desde a edição do decreto, não há uma articulação para se pôr em prática um mecanismo de controle e de se aplicar direitos do Marco Civil da Internet. Se a gente tem tido descumprimento de muitos direitos nessa área, em outras áreas também, com relação especialmente às garantias de neutralidade da rede. Então, a sociedade precisa se apropriar dos direitos que vieram com o Marco Civil, porque foi muito difícil, foi um grande desafio conquistar essa lei, e botar em prática e reivindicar e usar dos meios institucionais existentes para botar em prática os direitos que a gente conquistou com essa lei. Só a título de contribuição mesmo, eu sou entusiasta do Marco Civil, tá? Eu gosto bastante dele, mas em que pese ele ter a aplicação penal que ele tem com relação aos logs, né, registro de aplicações, de acesso à conexão, ele não traz rito. No Brasil, nós não temos processo penal cibernético. Tipo, vou requerer o log, aí vai chegar na mão do juiz, aí vai para o MP, como tem no Código de Processo Penal. Nós não somos signatários da Convenção de Budapeste. Então, é uma coisa que eu me ressinto muito. Por exemplo, o Marco Civil ele trouxe a legitimidade ativa para várias pessoas requererem registros, mas nos disse como elas vão atuar em juízo. Então, também queria deixar essa provocação aqui para vocês, né, para que a gente discuta, talvez em outra ocasião, porque o nosso tempo já está acabando, porque, na prática, isso nos faz falta, porque não tem como padronizar este enfrentamento para que ele atinja o seu efeito ótimo. É justamente isso. O Marco Civil é uma lei que traz princípios. E é preciso que a gente bote em prática isso, definam as resoluções, as portarias, as regulamentações, e que a gente dê consequência aos direitos que a gente conquistou. Por favor. Bom, meu nome é Marcelo, eu sou pesquisador do LAPIN, Laboratório de Pesquisa em Políticas Públicas e Internet, lá de Brasília. E a pergunta que a doutora Beatriz fez sobre quais são as sugestões que vocês dão, né, para resolver o problema. Bom, é claro que é muito fácil para a gente chegar e falar, não, se vira aí, né? Mas é por aí a coisa, porque o que acontece? A gente tem, desde o princípio dos tempos, existem crimes, existem as investigações desses crimes, existem os direitos das pessoas, né? Agora a gente tem esse meio novo, que é o meio virtual. E a gente vai ter que achar esse campo aí, de até onde vai o trabalho, pode ir o trabalho da polícia sem invadir a casa do cidadão, né? E até onde o cidadão tem direito de ter essa privacidade. Eu acho que a invasão de privacidade não se justifica, tá? Mas eu cito aqui o exemplo do caso da juíza Patrícia Scioli, que foi resolvido o assassinato dela praticamente só com metadados. Então, você não tem necessariamente que ter acesso ao conteúdo. É claro que existem crimes com outras características, em que, para você configurar, o crime ocorreu mesmo, você precisa ter o conteúdo. Mas aí talvez seja uma questão da gente falar com os legisladores, para ver como é que isso é caracterizado, como é que a gente pode mudar essa caracterização. Então, acho que a gente tem, como sociedade, que buscar os legisladores para atualizar essa legislação e buscar também o judiciário para que os juízes também se atualizem. Porque, hoje em dia, quanto mais alto você está na pirâmide da hierarquia judicial, né, você chega lá no STF, você tem um monte de gente lá que teve uma carreira jurídica brilhante, mas que, em geral, não conhece nada de informática. Então, você tem que ter o pessoal nas instâncias superiores, principalmente, se atualizando em termos de informática. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Respeitando, né, também a hierarquia judicial?
eu acho que precisa haver uma reciclagem técnica dentro do judiciário também. Então, legislativo e judiciário para poder ajudar o executivo, né, a resolver esses crimes. Uma colocação? Não? Tá, tem pergunta do YouTube, Léo? O Marcos, de novo, ele contribui o seguinte. Se a fragilidade não for na criptografia, ou seja, no WhatsApp, gostaria de perguntar em quem será o responsável pela aplicação da lei. O software, o WhatsApp, o hardware da Samsung, da Apple, as operadoras de telefonia. Então, ele traz essa provocação. Vamos lá. Quem será o responsável pela aplicação da lei? O software, entenderam? O WhatsApp, da Samsung, da Apple. Não sei se eu entendi, mas eu acho que o que ele está perguntando é se fizer uma solicitação da informação e não conseguir obter essa informação, quem que juridicamente é o responsabilizado. É isso? Na verdade, eu não sei juridicamente. Eu sei assim que, enquanto operadora, nós tínhamos, de alguma forma, que encontrar aquela informação. Se não encontrasse aquela informação, é um processo penoso dentro da empresa, porque daí você teria que provar para quem solicitou que você perdeu aquela informação. E como que você perde uma informação que a lei diz que você tem que armazenar por 5 anos, 6 meses? Então, isso daí era um processo. Isso. Então, eu não sei se cabe aí uma coautoria, o que é isso daí, eu não sei. Exatamente, juridicamente, eu não sei. O Marco Civil da Internet, ele diz que os provedores de conexão, eles devem guardar os dados por 1 ano, e os de aplicação por 6 meses. E isso é uma obrigação legal. Portanto, se há uma ordem judicial requisitando aquelas informações, porque o que o Marco Civil diz? Que a autoridade interessada em acessar os dados tem um procedimento administrativo anterior, que ele vai ao provedor e diz assim, olha, eu quero que você guarde esses dados por mais tempo do que os 6 meses, e aí ele tem um tempo de ir ao Poder Judiciário para pedir autorização para acessar aqueles dados. Então, a gente tem a obrigação do provedor, seja de conexão, seja de aplicação, dependendo do caso, de guardar os dados no prazo previsto, de guardar os dados no caso de a autoridade policial ou o Ministério Público solicitar nos termos da lei, e depois o Ministério Público ou a polícia ir ao Poder Judiciário para pedir acesso àqueles dados. Se houver uma confirmação da ordem judicial, aqueles dados têm que ser apresentados. Se os dados não forem apresentados, a responsabilidade é do provedor de conexão ou de internet, dependendo se for o caso, não pelo crime, mas pelo descumprimento da obrigação que está prevista no Marco Civil da Internet da guarda de dados. Não sei se era isso que ele queria saber. Então, como operadora ou provedor, o provedor ou a operadora ela tem acesso aos logs de conexão, aos e-mails e telefonia. Esses aplicativos ponto a ponto, não fica, a operadora ela não tem este conteúdo dessas informações. Então, mas aí a gente entra nessa hipótese que o Lacier colocou aqui. Se existe, eu até agora, né, depois de ouvir a informação do Lacier, entendia que você não pode fazer uma interceptação seletiva no WhatsApp, por exemplo, mas ele está dizendo aqui que pode. Se é possível isso, então a autoridade policial ou o Ministério Público vai à polícia, como a lei de interceptação telefônica determina, e com a ordem de interceptação vai lá e pede para interceptar. Aí, se a empresa não cumpre a ordem,
Não cumprimento de ordem judicial pelo Código Penal é crime, né, doutora Beatriz? Desobediência, né? Então, tem essa responsabilidade também. Todas as partes envolvidas têm suas respectivas obrigações e que devem ser cumpridas com o objetivo de garantir o interesse público, né? Só para alinhar aí o raciocínio, depende deles enviarem a chave. É diferente de eu ir lá e botar uma escuta numa linha, num badisco, no poste. Quando a gente está falando de um aplicativo, eu preciso que ele me dê a sua key, para que eu possa decriptar, igualzinho acontece com o WhatsApp Web. Então, eu tenho que ter uma colaboração do lado do aplicativo. Não é só executar a ação. Tecnicamente é mais complexo. É possível, mas tecnicamente é bem complexo. Por favor. Lacier, quando você perde o seu celular, não vem ao caso de que marca, não vou falar. Você compra um outro, ele coloca tudo, quase tudo. Não é a operadora que coloca, não é uma empresa que fabrica o hardware. Na verdade, toda a criptografia feita em cima do hardware pode ser recuperada previamente pelo aparelho. Isso é uma coisa extremamente complicada de fazer, porque exige conhecimento técnico, mas é mais ou menos assim, você faz a criptografia em cima do aparelho. Mesmo o WhatsApp, a criptografia debaixo do aparelho, aquela que você falou, ela está lá registrada. Os processadores, todos nós sabemos de um celular hoje, é o processamento de um computador de 10 anos atrás. Então, o grande problema não é que não tem como recuperar. A questão é o que é aceitável, no meu modo de ver, que seja a polícia, seja o Ministério Público e o Judiciário solicite. Porque o Marco Civil fala, não dá, meu modo de ver, para solicitar coisa em tese. Que nem eles estão falando, eu quero, que nem fazem com as operadoras, eu quero que tire o WhatsApp do ar. O que é isso? Prejudicando os meus alunos, que infelizmente usam para trocar trabalho. O que eles têm a ver com aquele crime? Aquele crime ocorreu, tem que ser punido, mas não dá para penalizar os outros que não têm nada a ver. É esse que eu falo, que é o grande problema da ação. E aí, no caso do seu exemplo, eu até faço uma pergunta para você, eu acho que a interceptação, por exemplo, da web, ela não é, ela é exclusiva em que sentido? Ela pega uma pessoa, mas em geral, ou Telegram ou WhatsApp são grupos. Você não individualiza isso, você pega as informações de todo mundo. Mas o grampo telefônico tem a mesma consequência, né? Entendi. Se eu grampeei você, eu grampeei toda a sua rede. É inevitável. Só queria dizer, com relação ao que o Sérgio disse, que o decreto que veio regulamentar o Marco Civil, nessa questão específica da solicitação de dados por autoridades públicas, diz o seguinte, quando a autoridade vai lá no provedor, seja de aplicação ou de conteúdo, ou de conexão, pedir os dados, ele tem que especificar claramente, né? Porque tem que individualizar, não pode ser uma coisa genérica, tá? Isso que a Flávia colocou é importante, porque nós somos treinados, de certa forma, a fazer essa interpretação. E qualquer coisa, né, doutora Beatriz, qualquer coisa, qualquer vírgula que estiver diferente, nós devolvemos, nós rejeitamos aquela solicitação. E a solicitação tem que passar por todo um crivo novamente para chegar para a operadora implantar. Eu só queria, na conversa, complementar um pouco do que foi falado anteriormente. Existe eu sei que aqui a maioria de vocês é do mundo, né, e entende isso, mas nós temos pessoas que estão ouvindo nós pela internet, e existe uma confusão muito grande que se atrela a conta do WhatsApp ao SIM card ou ao telefone celular, e isso não existe, porque, primeiro, quando você está usando um Wi-Fi, você não está usando os dados
do teu 3G que, de repente, você que mandou a quebra de sigilo daquele número, primeiro. Segundo, né, doutora Beatriz, hoje, com 10, 15 minutos, você cria uma conta no WhatsApp, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta fake, né, utilizando e-mails que estão por trás de proxy, que você faz essa construção desse e-mail, você entra em números virtuais, cria um número virtual e você tem uma conta de WhatsApp virtual que, pelo que eu saiba, não consegue. Quando vocês chegam numa situação dessa, não sei se tem como avançar, né? Até que tipo vocês conseguem avançar de informações. Então, tudo isso cria muito uma expectativa. E a gente, na experiência que eu tive, o tempo que eu fiquei dentro de operadora, existia muito dessa falha. Eu falava assim, não, eu quero interceptar o WhatsApp do número celular tal. Eu falava assim, mas só isso para mim, eu não vou conseguir mandar essa informação para você, porque na hora que ele estiver no Wi-Fi, e o que é pior, dependendo da compreensão da entidade jurídica, do juiz ou do delegado, se ele não for um especialista da área cibernética, ele vai vir argumentar com você, e a argumentação deles é forte, né? Geralmente eles convidam você a ir até a delegacia, né? Mas, né? Para explicar isso daí. E aí você vai explicar, olha, ele não estava no 3G, ele não estava no 4G, ele estava no Wi-Fi, que eu não sei aonde, ele pode estar no Brasil, como ele pode estar nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. Né? E ele está usando aquela conta vinculada a um número de uma operadora nacional. Né? Então, tem toda essa situação que fica muito... a gente vê muita confusão. Né? Só queria complementar com isso. Tá, só assim, sob o ponto de vista da investigação, para esclarecer um pouquinho, nós temos que diferenciar a interceptação da linha, a interceptação do aparelho e a interceptação do usuário de um aplicativo. Por exemplo, se eu quiser interceptar um e-mail do Yahoo, eu tenho que pedir um mandado para o juiz que determine que o Yahoo proceda àquela interceptação telemática. Então, nesse caso, há muito tempo atrás, nós fazíamos alguns testes na delegacia, em operações pedíamos ordem judicial para ver como estava evoluindo a qualidade da investigação e conseguimos obter, e conseguimos interceptar tudo. Eu pedi a interceptação telemática do usuário que usava o mini-modem da Vivo. E o juiz determinou e tudo que passava naquela conexão vinha para o nosso servidor SFTP, inclusive o WhatsApp, porque naquela época não era encriptado. Hoje é encriptado, então se eu fosse tentar fazer, viria tudo, só que eu não ia conseguir entender o que está aquele conteúdo. Tá? Então, se eu fazer essa diferenciação, que aí na hora de pedir, e é por isso que é muito importante esse debate com a área técnica e com as pessoas que estão construindo o direito digital no Brasil hoje, que são vocês, somos nós aqui, fazer o pedido adequado para que ele seja execuível, até porque o Marco Civil diz, né, que a localização tem que ser clara e inequívoca do material. E só, mais uma vez, ressaltando a diferença, porque o Marco Civil ele fala de dados. Quando o Marco Civil fala do conteúdo de comunicação, ele fala nos termos da lei. E a lei é a Lei 9296 de 96, que traz as hipóteses de interceptações telemáticas. Uma lei antiga, talvez mereça uma revisão legislativa, como já foi falado aqui, mas é o que nós temos hoje no Brasil. Pessoal, infelizmente, nós... Tá, vai. Deixa. Objetivamente, atendendo aos pedidos aqui. Bom, não é bem uma pergunta. Primeiramente, bom dia. Eu sou delegada da Polícia Civil do Pará, né? E eu só queria fazer uma colocação diante de tudo que eu ouvi aqui, que, nossa, é muito interessante. Mas eu ouvi muito se falar, aqui a pessoa anteriormente a mim, falou da questão do WhatsApp e tudo. Eu, enquanto autoridade policial, né, a gente sabe das dificuldades da investigação. E eu quero dizer para as pessoas que às vezes não entendem, né, que por trás de uma decisão dessa tem muita dificuldade. A gente tenta de tudo para se chegar numa medida extrema. Tá? Então, as pessoas, quando têm o seu aplicativo suspenso por determinado... a gente entende que tem muito prejuízo, mas existem vidas também que tiveram prejuízos enormes, né, e que já se tentou de tudo e a gente muitas vezes fica sem resposta. E como a delegada Beatriz falou, o que a gente vai falar para a vítima? Que a gente não pode resolver o seu problema?
Então, a gente, enquanto policial, a gente pede a compreensão das pessoas antes de julgar e falar, poxa, tiraram o aplicativo do ar, mas teve muita coisa antes, né? Já se tentou, a gente tenta entrar em contato, muitos provedores conseguem trabalhar de uma forma muito célere, que ajudam muito a investigação. Mas, às vezes, a gente tem que ir para uma medida mais extrema para conseguir, porque, senão, a gente vai começar a engessar a polícia e a gente não vai conseguir trabalhar. Tá? É só uma colocação que eu queria fazer. Muito obrigada. Obrigado. Bem, depois desse rico debate aqui, infelizmente, nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer aos painelistas presentes, né, agradecer ao Leonardo e a Ju pelo convite para estar aqui com vocês. Gostaria de informar também que eles vão mandar essa documentação para o pessoal do evento. Essa documentação vai ficar disponível para vocês, além do vídeo no próprio YouTube, né? E queria convidar vocês a participar do fórum, né, de audiências públicas sobre as diretrizes e recomendações para aperfeiçoamento da estrutura da governança da internet no Brasil, que ocorrerá amanhã, dia 17, nas salas Corcovado 4 e 5, das 9 às 18h30, de extrema importância a participação de todos, tá? Seguida do encerramento do fórum às 19 horas. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado.